olharam para Durso de cara feia. Eram gêmeos e estavam entre os homens mais parrudos do Sacage. Ambos tinham um raio tatuado na testa. Armas? Indagou um deles. Olá, canhoto, cumprimentou Durso enquanto entregava a espada, 3 adagas, os dardos presos ao pulso e várias pequenas bolas de vidro penduradas no braço. Eu sou o canhoto, disse o outro gêmeo enquanto o revistava com gestos vigorosos. Dá para pegar mais leve? Pediu Durso. Nós sabemos que, se eu quisesse matar alguém aí dentro, poderia fazer isso com ou sem armas. Canhoto enrubesceu. E também sabemos que eu quero enfiar esta bela espada. O que Canhoto quis dizer foi: por que você não finge que não é uma ameaça e nós fingimos que somos? Interrompeu Berner. É só uma formalidade, Blin. Igual a dizer tudo bem para alguém na rua. Eu nunca fiz isso. Fiquei triste ao saber sobre Vonda, disse Berner. Durso estacou e sentiu como se uma lança lhe retorcesse as entranhas. Sério, acrescentou o homem grandalhão, segurando a porta. Olhou de relance para o irmão. Parte de Durso sabia que deveria dizer algo incisivo, ameaçador ou engraçado, mas sua língua parecia feita de chumbo. Mestre Blin? Insistiu Berner. Recuperando o autocontrole, Durso entrou na sala de reunião dos 9 sem erguer os olhos. Era um lugar feito para inspirar medo. Uma plataforma esculpida em vidro de fogo negro dominava o recinto. Sobre ela, 9 cadeiras. Uma 10ª estava posicionada um pouco mais acima, como se fosse um trono. Diante delas havia apenas o piso vazio. As pessoas que os 9 interrogavam respondiam às perguntas em pé. A sala tinha o formato de um retângulo estreito, porém comprido. O pé direito era tão alto que desaparecia na escuridão. Isso dava aos depoentes a sensação de serem interrogados no inferno. O fato de as cadeiras, paredes e até mesmo o chão serem esculpidos com pequenos dragões, gárgulas e pessoas, todos se esguelando, não ajudava em nada a aliviar esse efeito. Mas Durso entrou ali com uma familiaridade descontraída. A noite para ele não continha terror algum. As sombras acolhiam seus olhos, não lhe escondiam nada. Pelo menos ainda tenho isso. Com exceção de Mamacá, os 9 tinham o rosto coberto, embora a maioria soubesse que não podia esconder de Durso sua identidade. Mais acima, sentado em seu trono, estava o Xinga, Pondraden, imóvel e calado como sempre. A mulher está morta? Perguntou Corbin Fischl. Era um homem bonito e elegante, com uma reputação cruel, sobretudo em relação às crianças das guildas que administrava. Por algum motivo, as risadas que sua língua presa poderia ter provocado eram sufocadas pela maldade sempre presente na sua expressão. A situação não é como imaginam, respondeu Durso. Fez-lhes um breve relatório. O rei logo estaria morto, mas os homens que o Sacage temia que fossem sucedê-lo não tentariam assumir o poder. Logo, o trono ficaria com Alene Gunder, que era fraco demais para ousar se meter com o Sacage. Minha sugestão é fazer o príncipe promover o general Agon a general-chefe, concluiu ele. Agon impediria o príncipe de consolidar seu poder, e se Calidor tentar alguma coisa. O diminuto ex-traficante de escravos o interrompeu. Embora nós reconheçamos seu argumento em relação a Calidor, mestre Blint, não vamos desperdiçar nosso capital político com um rele general. Não precisamos fazer isso, interveio Mamacá. A Senhora dos Prazeres ainda era uma linda mulher, embora havia muitos anos já não fosse a mais famosa cortesã da cidade. Podemos conseguir o que queremos fingindo que outra pessoa pediu. Todos pararam para escutá-la. O príncipe estava disposto a comprar o apoio do general com um casamento político. Então vamos dizer a ele que o preço de Agon é outro, uma nomeação política.
O general jamais saberá e é pouco provável que o príncipe faça perguntas a respeito. E isso nos dá poder de barganha para reabrir a questão da escravidão, acrescentou o traficante. Não vamos voltar a ser traficantes de escravos nem por cima do meu cadáver, retrucou um homem. Era grande, meio gordo, com bochechas pesadas, olhos miúdos e punhos cheios de cicatrizes dignos do mestre dos espancadores do Sacage. Essa conversa pode esperar. Blink não precisa estar presente, disse Corbin. Virou seus olhos de pálpebras pesadas para Durso. Você não matou hoje. Deixou a afirmação no ar. Blink o encarou, recusando-se a aceitar a provocação. Ainda pode fazê-lo? Palavras eram inúteis para homens como Corbin. Ele falava a língua da carne. Quando Durso avançou em direção à plataforma, Corbin não se encolheu nem parou de encará-lo, embora vários dos 9 tenham ficado claramente nervosos. Por baixo da calça de veludo de Fichil, Blink pôde ver seus músculos se contraírem. Corbin desferiu um chute na direção do rosto de Durso, mas este já havia se esquivado, dando um passo para trás e espetando uma agulha bem fundo na panturrilha de Fichil. Um sino tocou e, segundos depois, Bernard e Canhoto irromperam no recinto. Blink cruzou os braços e não fez qualquer movimento para se defender. Ele era um homem alto, mas seu corpo era todo constituído de massa magra e tendões. Canhoto atacou feito um cavalo de guerra. Durso apenas estendeu os 2 braços, com as mãos espalmadas. Quando o grandalhão trombou com Blink, o impossível aconteceu. Em vez de esmagá-lo, o ataque de Canhoto terminou na mesma hora. Seu rosto parou primeiro, e o nariz se esborrachou na mão aberta de Durso. Seu corpo se ergueu em paralelo ao piso, depois desabou no chão de pedra. Parem com isso! Gritou Corbin. Bernard estacou em frente a Durso, então foi se ajoelhar junto ao irmão. Canhoto gemia e o sangue que saía de seu nariz enchia a boca de um rato esculpido no chão de pedra. Com uma careta, Corbin tirou a agulha da panturrilha. O que é isso, Blink? Você quer saber se ainda sou capaz de matar? Durso pôs um pequeno vidro em frente a ele. Se a agulha estiver envenenada, o antídoto é este. Mas, se não estiver, o antídoto vai matá-lo. A escolha é sua. Beba, Corbin, o ordenou Pondradin. Era a primeira vez que o Xinga se pronunciava desde que Durso havia entrado no recinto. Sabe de uma coisa, Blink? Você seria um derramador mais estimado se não soubesse que é o melhor. Você é o melhor, mas quem dá as ordens aqui ainda sou eu. Da próxima vez que tocar um dos meus 9, haverá consequências. Agora suma daqui! Havia algo errado no túnel. Azor já tinha entrado em outros antes, embora não se sentisse exatamente à vontade ao caminhar tateando pela densa escuridão. Aquele havia começado como qualquer outro, aberto de modo grosseiro, naturalmente sinuoso e escuro. No entanto, à medida que mergulhava mais fundo na terra, as paredes foram ficando mais retas, e o chão, mais liso. Mas isso era diferente, não errado. O que estava errado encontrava-se a um passo de distância de Azor. Ele se agachou para descansar e pensar. Não se sentou. Uma pessoa só pode se sentar quando tem certeza de que não haverá nada de que seja preciso fugir. Embora o ar ali embaixo estivesse pesado, não conseguiu farejar nada de peculiar. Quando semicerrava os olhos, tinha a impressão de estar vendo alguma coisa. O ar logo à frente estava mais fresco? Então teve certeza de sentir o ar se mover. Um medo súbito varou seu corpo. Blink tinha passado por ali 20 minutos antes. Sem nenhuma tocha na mão. Na hora, Azor não prestou atenção nisso. Mas agora estava começando a se lembrar das histórias.
Uma pequena lufada de ar rançoso soprou em sua bochecha. Azot quase saiu correndo, mas não sabia em que direção era seguro correr. Não tinha nenhuma forma de se defender. Todas as armas ficavam com o punho. Uma segunda lufada atingiu sua bochecha esquerda. Que cheiro é esse? Alho? Existem segredos neste mundo, garoto, disse uma voz. Segredos como alarmes mágicos e a identidade dos 9. Se der mais um passo, vai descobrir um desses segredos. Só que 2 simpáticos espancadores com ordens para matar intrusos também vão descobrir você. Mestre Blin? Azot vasculhou a escuridão. Da próxima vez que seguir alguém, não seja tão furtivo. Chama a atenção. O que quer que aquilo significasse, não soava nada bom. Mestre Blin? Azot ouviu uma risada se afastar túnel acima. Levantou-se com um pulo e sentiu a esperança se esvair com a gargalhada. Subiu correndo o túnel escuro. Espere. Não houve resposta. Ele correu mais depressa. Seu pé enganchou em uma pedra e ele caiu com força, esfolando os joelhos e as mãos. Mestre Blind, espere. Eu quero ser seu aprendiz. Mestre Blind, por favor. A voz falou logo acima dele, mas Azor não conseguiu ver ninguém. Eu não aceito aprendizes. Siga seu rumo, garoto. Mas eu sou diferente. Farei qualquer coisa. Eu tenho dinheiro. Não houve resposta. Blint havia sumido. O silêncio doía e latejava ao mesmo ritmo dos cortes nos joelhos e nas palmas das mãos de Azot. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Quis chorar, mas isso era coisa para bebês. Voltou ao território do Dragão Negro quando o céu já estava clareando. Parte da toca ainda tentava espantar o torpor da embriaguez. Os padeiros trabalhavam e os aprendizes de ferreiro acendiam o fogo das forjas. As crianças das guildas, as putas, os espancadores e os ladrões tinham ido dormir, enquanto os batedores de carteira, os farsantes, os desonestos e outros que trabalhavam durante o dia ainda não haviam acordado. Em geral, os cheiros das tocas eram suportáveis. O fedor invasivo dos currais pairava sobre os cheiros mais imediatos dos refugos humanos a escorrer por largas sarjetas até sujar ainda mais o rio Plit. O odor da vegetação putrefata dos mangues e das águas paradas do rio lento era somado ao aroma menos azedo do oceano quando uma brisa bem-vinda soprava e ao fedor dos mendigos adormecidos que nunca tinham tomado um banho na vida e podiam atacar uma criança de guilda sem outro motivo que não a raiva que sentiam do mundo. Pela primeira vez, em vez de associar aqueles cheiros ao seu lar, Azot os associou à imundície. Rejeição e desespero eram os vapores que emanavam de cada ruína bolorenta e de cada montinho de merda que havia nas tocas. Aquele moinho abandonado, antes usado para descascamento de arroz, não era apenas um prédio vazio onde a guilda podia dormir. Era um sinal. Os moinhos da margem oeste seriam saqueados por aqueles cujo desespero era maior que o medo dos espancadores que os donos do moinho pudessem contratar. Era tudo lixo e refúgio. Azot fazia parte disso. Quando chegou à sede, meneou a cabeça para o sentinela e entrou sem se dar o trabalho de tentar passar despercebido. A guilda estava acostumada com crianças que se levantavam à noite para fazer xixi, então ninguém iria pensar que ele tinha saído. Se tentasse entrar de fininho, só chamaria atenção para si. Talvez fosse esse o significado de furtivo. Foi se deitar em seu lugar habitual junto à janela e se espremeu entre a menina boneca e Jal. Ali fazia frio, mas o chão era liso e não havia muitas farpas. Cutucou o amigo. J.O., você sabe o que quer dizer furtivo? Mas Jal grunhiu e rolou para o outro lado. Azot tornou a cutucá-lo, mas ele não se mexeu.
Deve ter ido dormir tarde. Como todas as crianças da guilda, Azor, Jao e a menina boneca dormiam juntos para se manterem aquecidos. Em geral, a garota ficava no meio, porque era pequena e friorenta, mas naquela noite Jao e ela não estavam deitados perto um do outro. A menina boneca chegou mais perto, abraçou-o e apertou-o com força, e Azor sentiu-se grato pelo seu calor. Uma preocupação continuava a roer sua cabeça por dentro, feito um rato, mas ele estava cansado demais. Adormeceu.